Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está conectado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Bom, é o seguinte, gente, vamos nessa que o presidente Fábio Mota, antes de viajar para os Estados Unidos, ele deu uma entrevista para a Rádio Sociedade. E eu vi pouca gente dando ênfase para as coisas que ele falou. A gente sabe que as entrevistas de Fábio Mota às vezes se tornam até repetitiva. Não sei se pelas perguntas as mesmas que fazem ou se pelas respostas, né, do presidente. Mas ele disse coisas importantes, tá? E eu estava olhando essa última entrevista e eu não vi muitas visualizações. Foi até para a Rádio Sociedade. Não vi muito engajamento. Por isso eu separei aqui os principais cortes dessa entrevista, onde o presidente Fábio Mota falou até por telefone, e vamos repercutir em relação às principais coisas que ele falou. Ele falou sobre contratações, tá? Ele falou sobre essa parada da Copa do Mundo, o que é que o Vitória pretende com isso, quais projetos. Ele falou também sobre reforços e sobre o retorno de um jogador que jogou pouco pelo Vitória, mas depois da parada da Copa ele já vai estar aí apto para poder jogar, né? Gringo. Estou falando de Rubem Ismael, tá? Ele falou uma coisa importante sobre Rubem Ismael. E também contou uma coisa importante sobre a origem da contratação de Tázia. Você vai se surpreender como foi que o presidente Fábio Mota aí conseguiu essa contratação de Tázia. Ele contou bastidores em relação a isso. E você vai ver tudo isso ainda neste vídeo, mas antes só vou te pedir uma moral, deixa o like aí para fortalecer este conteúdo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio e você está no canal Geração Colossal, a casa de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, a gente vai para o vídeo. Bom, gente, como eu disse, né, o presidente Fábio Mota está lá nos Estados Unidos, a convite da CBF. Não sei se só para curtir as férias, para curtir os jogos, ou se para ter alguma coisa em relação ao Vitória. A gente sabe que o presidente Fábio Mota está sempre trabalhando, né? Ele está lá curtindo, mas está sempre atendendo ligações. É um cara trabalhador. Disso a gente não pode criticar Fábio Mota. E não sabemos qual é a real intenção dessa viagem, mas fato é de que antes dele viajar para os Estados Unidos, ele deu uma entrevista, inclusive ele já estava até quase embarcando, mas ele parou para dar uma entrevista à Rádio Sociedade, e como eu falei, essa entrevista não teve muitas visualizações, pelo menos no YouTube, né? Não sei a audiência na rádio, e ele disse coisas importantes antes de ir, tá? Foi a última entrevista antes da viagem de Fábio Mota. Por isso que eu trouxe os principais cortes aqui dessa entrevista e a gente vai analisar juntos agora. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês Fábio Mota respondendo em relação a contratações, tá? Ele falou sobre contratações, o que é que ele pensa, quais são as posições que ele pretende contratar, tá? Vamos ver o que ele disse? Põe na tela aí, editor. É um momento de alegria, de euforia de toda a nossa torcida, né? É um título importantíssimo, um título de uma região inteira. Eu costumo dizer que o Náutico lá atrás, quando foi lá na década de 30 ou 40, criou uma frase que hoje sai por Vitória: Hexa é luxo. Então, Hexa é luxo mesmo, certo? Foi uma coisa planejada. Nada no Vitória nesses 4 anos que eu aqui estou aconteceu por acaso, por sorte. Foi Deus, com certeza, mas muito trabalho nosso para reconstruir o clube. E a gente vem reconstruindo de tijolo em tijolinho. No primeiro momento, a gente tinha 8 anos que não ia nem para a final do Baiano. Priorizamos o título baiano e ganhamos esse título baiano. E de lá para cá, a gente está em toda a final. Planejamos o título nacional, que a gente não poderia ficar fora da Copa do Brasil, e ganhamos. E agora da mesma forma, priorizamos a Copa do Nordeste,
abrimos mão praticamente do Campeonato Baiano. Quando eu digo abrimos mão, jogamos a primeira fase toda com o time sub-20 e também com o time mesclado. Se a gente jogasse com o time principal, com certeza a gente faria mais pontos e poderia jogar a final aqui, mas a prioridade era a Copa do Nordeste. O planejamento deu certo e ganhou o melhor time, o que teve a melhor campanha, o que teve a melhor quantidade de gols marcados, menos gols. Em resumo, acho que o título, independente de eu ser torcedor ou não do Vitória, foi entregue ao melhor time. E ganhou as duas da semifinal, que ganhou as duas da final. Tá aí, Fábio Mota falou muitas coisas aí interessantes, né? Ele falou que pretende trazer 3 a 4 reforços. Eu acho uma boa, mas o que ele disse também é que depende da saída de alguns atletas. E a gente sabe que alguns atletas estão de saída assim do time. Pedro Henrique aí está negociando com o Cuiabá, muito provavelmente vai sair. Neres também tem propostas de outros clubes aí, um de Série A, um de Série B. A gente sabe que tem outros jogadores também, como o Richelli, que não está mais à disposição do técnico Jair Ventura, né? E tem outro, tem que fazer essa limpa mesmo, né? Porque o próprio Papelim, em uma entrevista recente, também disse que para o Vitória trazer novos jogadores, tem que enxugar a folha, né? E o próprio Fábio Mota acabou de dizer aí, como você viu, o Vitória está no limite financeiro. Muitos jogadores se machucaram, mas o Vitória continua pagando, né? Não é igual ao governo, né? Você está trabalhando, aí o governo tem que pagar INSS, né? Essas coisas, né? Não, o clube tem que pagar o salário integral do jogador e aí tem que contratar outro para suprir essa necessidade. Isso aí acaba, né, frustrando os planos financeiros de um clube. Então, Vitória tem muito jogador no DM. E sobre contratações, o que o Fábio Mota falou é que ele está priorizando a compra de jogadores que estão se destacando aqui, como o próprio Kaká, Tárzia, né? Ele já conseguiu a compra de René, ainda bem, né? É um jogador que está bastante assediado aí. Vai tentar a contratação de Zé Vitor também, acredito eu, né? Inclusive, ele vai falar sobre Tárzia, lá na frente eu vou mostrar para vocês, e já tem um representante lá na Argentina também conversando para tentar negociar com Tárzia. Tá bom? Então, eu acho que essa questão das contratações, ele está certo. Tem que enxugar a folha, tem que mandar alguns jogadores aí para outras equipes, emprestar, para que o Vitória fique um pouco mais livre financeiramente falando e possa contratar outros jogadores, tá? Agora, gente, ele vai falar sobre essa parada da Copa do Mundo, né? Sobre o que realmente, qual é o projeto do Vitória nessa parada, né? E eu vou trazer esse corte aqui para vocês, o que é que o presidente Fábio Mota falou. Vamos ver? Põe na tela aí, editor. Então, os exemplos estão aí bem colocados, né? E essa parada para a gente foi fundamental. Manuela vai analisar aí, ela é muito inteligente, analisa. Veja que depois do jogo do Flamengo, o Vitória não conseguiu jogar no mesmo nível em nenhum jogo. Nós esgotamos no jogo do Flamengo, completamente. Só para você ter uma ideia, o jogo da final, o Baralha jogou com lesão grau 2. O Martínez tomando injeção. O Kaique quebrou a costela, já jogou o primeiro jogo da decisão tomando injeção com a costela quebrada. O Mateuzinho com os pés inchados. O Kaiser com problema na panturrilha. E por aí vai. Então nós terminamos o Campeonato do Nordeste completamente esfarelado. Essa parada foi a melhor coisa que poderia ter acontecido nesse momento para o Vitória. Você vai ter aí a oportunidade de recuperar quem estava jogando e também quem estava fora, para poder que a gente possa voltar assim, com força máxima, a partir de, acho eu, que é 17 de julho, Vitória e Vasco, está caminhando para ser isso, a CBF não oficializou ainda, mas nós devemos ter o primeiro jogo antes até da final da Copa do Mundo, na sexta-feira, 17 de julho, Vitória e Vasco aqui no Barradão. Então, nós demos 15 dias, dia 26 de junho, os atletas retornam para as suas atividades. Nós vamos ter aí quase que uma pré-temporada que a gente não teve no início do ano, para poder recuperar os atletas, para que a gente possa voltar com força máxima, evidentemente, de quem estava jogando, né? Porque o Camutanga e o Edu devem voltar mais para o fim do ano e o Dudu não volta esse ano. Em compensação, nós vamos ter o Ismael, o português, voltando agora. Tenho certeza que vai nos ajudar muito. Gente, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Muitos torcedores têm essa dúvida de se o Vitória vai voltar com a mesma intensidade. A gente não sabe, a gente não é aqui profeta,
não é mãe de Ná para saber se o Vitória vai voltar com essa mesma intensidade. Até porque muitos clubes vão se reforçar também, e a gente sabe que quando chega o meio do ano, o Campeonato Brasileiro se afunila. Eu espero de verdade que o Vitória volte melhor, mas segundo o presidente Fábio Mota, foi benéfico essa parada, né? E como eu falei em um vídeo depois do jogo contra o Fortaleza, eu estava conversando com o preparador físico do Vitória e ele falou que se tivesse mais um jogo ali depois daquela final, não saberia se o Vitória teria 11 jogadores para atuar, porque o time estava no limite físico, né? Jair Ventura extraiu o máximo, sobrecarregou demais esses jogadores, porque a gente sabe que o banco do Vitória não tem a mesma intensidade, não tem a mesma qualidade que o time titular. Então esses jogadores titulares foram muito forçados, né, fisicamente falando. Por isso que o Vitória teve muitas baixas, muitos jogadores no DM. Então, segundo o Fábio Mota, essa parada foi fundamental, porque aí vai descansar os jogadores, vai poder recuperar outros jogadores, né, para, quem sabe, nesse retorno aí, o Vitória possa voltar, né, melhor, mais inteiro fisicamente para competir, né? Não vai sair jogador importante, a gente sabe que vai sair jogadores que não estão sendo tão utilizados assim. Então, acho que é importante essa parada aí. Eu também acho que vai ser importante, né? Já que os jogadores estão nos seus limites, vão descansar, vai ter 15 dias aí de férias, mais 15 dias para se preparar para o retorno aí, para os jogos oficiais, né? Então, eu, na minha opinião, também achei interessante. Eu espero que o Vitória volte na mesma batida, na mesma intensidade, com a mesma qualidade, pelo menos o que estavam apresentando no Barradão, porque o bicho vai pegar, tá? O bicho vai pegar na volta aí da Copa do Mundo. Os times que estão mal vão querer se recuperar e os times que estão bem vão querer melhorar ainda mais, tá? E eu espero que o Vitória não fique para trás, de verdade, tá? Ele também falou sobre reforços, tá? Ele falou sobre contratações, mas falou sobre reforços. Vamos ver o que é que o presidente Fábio Mota falou, né? Ele acabou ressaltando ainda mais sobre reforços. Põe na tela aí, editor. Bom, vamos lá. Primeiro que esse ano a gente contratou menos. Quando você mantém a base, você vai contratando menos. Se tudo der certo esse ano, a gente permanecer na Série A e a gente conseguir contratar os 4 que eu acabei de falar para você, o ano que vem a gente vai contratar menos ainda. Veja que, não estou me comparando, o Palmeiras contrata 3 ou 4 jogadores, o Flamengo 4 ou 5 jogadores. O Vitória todo ano era obrigado a contratar um time de futebol inteiro, primeiro porque não tem grana, e aí tem que fazer a aposta. Então, quando você vai conseguindo manter a base do clube, você contrata menos e a chance de ser mais assertiva é muito mais, contar mais. E é evidente que sim, não estou tirando o mérito de Papelinho. Papelinho trouxe o René e o Zé Vitor, mérito 100% dele. O Luan Cândido, por exemplo, quando chegou, houve muita crítica. O Papelinho nos convenceu a trazer o Luan para jogar de zagueiro. Ele tinha caído com o Sport como lateral esquerdo, certo? E, enfim, é evidente que hoje a gente tem um diretor que conhece o futebol do Nordeste, diferentemente de outros tantos, né? Que passou muito tempo no Fortaleza, no Remo, que sabe que os recursos são poucos, sabe o sofrimento que é fazer futebol no Nordeste. Fazer futebol no Nordeste, Caio, é muito sofrido, tanto assim que caiu todo mundo, né? O Vitória é um sobrevivente desse futebol do Nordeste. É muito difícil fazer futebol no Nordeste. Então, eu acho que sim, a gente acertou no Papelinho, com certeza, mas a gente passou a contratar menos. E o ano que vem a gente vai contratar menos ainda, porque a gente está conseguindo manter a base até então e consagrando uma base do time. Essa eu acho que é a grande diferença. Quase que eu esqueço de comentar também sobre Rubem Ismael, né? Que vai ter o retorno do jogador Rubem Ismael. A gente tá curioso para saber, né? O jogador teve pouca minutagem, depois se machucou gravemente, ficou muito tempo no DM. Agora vai ter esse tempo hábil aí, já tá na transição, tá trabalhando para poder retornar aí na ponta dos cascos. Eu tô depositando aqui uma confiança nesse jogador, já que tanto Fábio Mota como o próprio Jair Ventura já disse que ele é um bom jogador, né? Que ele treina muito bem. Claro que não está treinando com intensidade, mas antes de se machucar treinava bem, estava com a expectativa boa em cima desse jogador. Infelizmente ele se machucou. E eu estou curioso para ver o retorno, né? Enfim, espero que ele volte bem e que ele se firme no time. É mais um volante que pode ajudar, né? Vitória já tem bons volantes no plantel, mas a gente sabe que o ano ainda é longo, está na metade, mas é muito tempo ainda. Pode acontecer vou até bater na boca aqui, ó, outros jogadores se machucar.
e eu espero que Rubem Ismael finalmente volte bem e mostre um bom serviço diante do Vitória. Agora, para finalizar, gente, é o seguinte, vamos mostrar aqui a origem da contratação de Tárzia, né? Fábio Mota falou, né? Como é que ele contratou Tárzia. Achei interessante trazer esse corte para vocês também. Vamos ver o que ele disse? Põe na tela aí, editor. Essa história é interessante mesmo. A gente jogamos a Sul-Americana e eu estava na Argentina e, graças a Deus, eu tenho muitos defeitos na minha vida, mas um defeito que eu não tenho é fazer, criar relação, criar amigos e brincar e falar com todo mundo. Vocês me conhecem bem que eu não tenho esse problema. E aí eu fui fazer uma visita ao Independente, fui conhecer a estrutura, conheci o presidente, me aproximei do presidente do Independente, conversamos muito, e naquele momento eu disse para ele que o Vitória estava aberto aqui para a gente fazer uma troca de atletas, mandar os meus jogadores da base daqui para lá, ele mandar o dele para cá, e quando aparecesse alguma coisa lá, que ele avisasse. É evidente que o Independente, junto com o Boca, são os 2 maiores clubes da Argentina. É como se fosse Flamengo e Palmeiras. Então, e essa conversa andou, prosperou. Depois teve um argentino nos visitando aqui, que tinha conversado com o presidente Independente, veio aqui conhecer o Vitória e tal, e aí me falou do Diego Tárzia. A gente já estava com o elenco fechado, já não tinha mais o que fazer, ninguém mais queria nem ver falar em jogador. Sabe aquele fim de safra, que ninguém aguenta mais nem falar de jogador? Eu aí sentei para ver os vídeos do Diego Tárzia, né? E conversando com ele lá, com o gringo, como a gente chama. Ele mostrou para lá, mostrou para cá, mostrou. Eu aí disse, caralho, velho, esse menino vai se encaixar, 22 anos, novo, pode ser um ativo do clube. E aí comecei a negociação. Mas evidentemente que ele é tão valorizado no Independente que o valor dele é 2,5 milhões de dólares, né? Então, vê que não é barato. E aí nós fomos fazer o convencimento para que o Independente emprestasse ao Vitória por 200 mil dólares, foi quanto a gente pagou pelo empréstimo dele. E aí eu digo, isso eu vou bancar, esse aqui é do presidente. Então eu lembrei que eu sou presidente, esse aqui eu vou botar. E aí eu trouxe, graças a Deus deu certo. Eu fiz isso também lá atrás com o Mateuzinho, que deu certo também. Então, às vezes, a gente tem um estalo assim que vale a pena correr risco. Agora, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, a gente está com uma pessoa nossa lá na Argentina para tratar de 2 assuntos. Está lá conversando com o Independente e também está conversando sobre o nosso menino da base, o argentino, que a ideia nossa é a gente fazer uma forma de fazer a opção de compra dos 2. Nós vamos tentar também se antecipar, porque por pouco a gente não perdeu o René aí, por isso que a gente correu e se antecipou logo. Tá aí, gente, interessante, né? Interessante essa história de Tárzia, um achado muito bom aí. Fábio Mota bancou essa contratação, ele disse que foi dele, né? Ele tinha elogiado muito o Papelinho no último corte que eu mostrei, mas quando ele falou de Tárzia, ele falou que ele deu mérito para ele mesmo. Ele falou que ele bancou essa contratação e realmente está dando certo, né? Ele está lá nos Estados Unidos, mas tem um representante do Vitória lá na Argentina conversando, né? Tete a tete, bem próximo aí dos dirigentes do Independente para tentar fazer um negócio aí por Tárzia. Tárzia não deu muito certo lá no Independente, né? Não é bem visto pela torcida, mas eu tenho certeza que no Vitória ele vai crescer mais e mais. É o nosso 12º jogador, né? Já está pedindo passagem, eu acho que até merece ser titular, na minha opinião, porque é um jogador agudo, jogador do 1 contra 1, um jogador que não tem medo, não se esconde do jogo. Gosto muito de ver Tárzia jogando. E eu acho que vai ser uma boa Vitória conseguindo aí essa contratação. Claro que não é barato, claro que a negociação não é fácil. O time argentino não vai querer muitas parcelas. Talvez queira uma entrada de dinheiro assim muito grande, né? Mas eu tenho certeza e eu espero que vai dar tudo certo aí em relação a Diego Tárzia. Mas é muito interessante essa forma que ele foi contratado, né? Fábio Mota não foi direcionado para esse jogador, mas uns dirigentes aí mostraram, ele gostou do que viu e aí ele bancou essa contratação. Esse foi mais um vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês tinham assistido todo esses cortes que eu trouxe aqui para vocês de Fábio Mota lá na Rádio Sociedade. Achei interessante trazer isso para vocês, tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, estou tentando extrair o máximo de informações, porque tá complicado, tá todo mundo de férias, ninguém quer dar informação. Então a gente tem que ficar aqui, ó, extraindo. Eu não gosto de encher linguiça, eu não gosto de trazer qualquer coisa aqui para vocês. Então, se não tiver assunto, eu não vou nem fazer vídeo. A verdade é essa. Eu tentei fazer vídeo da seleção para
para tentar conciliar, mas não deu certo. A galera não assistiu, então eu vou... Quando tiver notícia do Vitória, eu trago aqui para vocês. Quando não tiver, infelizmente, o canal vai ficar sem produzir conteúdo aqui, porque eu não gosto de ficar enchendo linguiça, eu não gosto de trazer qualquer coisa aqui para vocês. Eu sou um cara que... Eu gosto de levar o melhor para o meu público, entendeu? Trazer o melhor aqui, conteúdo para vocês. Então eu não vou trazer qualquer coisa, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa seu like se gostou, deixa seu comentário em relação às coisas que Fábio Mota disse aqui, que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo. O que é que você pensa em relação a Diego Tazzi, em relação aos reforços, em relação a essa parada da Copa do Mundo, Rubem Ismael retornando. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, ó, no seu espaço, nos comentários. Valeu, galera. Eu volto com a cara dessa com mais vídeo para vocês. Tamo junto. Valeu.